Olá, pessoal. Falo do canal Educação Professor Wagner. Vou comentar neste vídeo sobre a Lei 1396, que fala do fim das APDs e da volta da falta-aula. Destaquei aqui em preto as principais partes dessa lei. Esta lei complementar 1396 foi publicada dia 22 de dezembro de 2023, já valendo para 2024, para todos os professores da rede estadual de ensino de São Paulo. Então fala que o governo do estado de São Paulo promulgou a lei e o primeiro artigo diz o seguinte: o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos será cumprido em local de livre escolha do docente. Ou seja, a APDs, cai a APD, agora é a TPL, tá? Cai então a APD, então o professor pode escolher o local da ATPL em local de livre escolha, no local que ele desejar, em casa, em outro local qualquer, certo? Aí depois, no segundo parágrafo, diz assim: em virtude de necessidade de serviço declarada pela unidade escolar, os professores poderão ser convocados para exercerem as atividades pedagógicas sem interação com os educandos na unidade escolar, referidas no primeiro parágrafo deste artigo. Bom, aí está dizendo que acabou os APDs, porém vai ter alguns momentos que a escola pode chamar o professor naquele horário do ATPL para fazer uma reunião, alguma coisa nesse sentido. Vai sair uma legislação específica nesse sentido. Inclusive, aqui no terceiro parágrafo, está recomendando para o professor, no cumprimento das atividades referidas no primeiro parágrafo, fica vedado ao docente o exercício de outra atividade nominada. Então, ele está querendo dizer que no momento de ATPL, o professor não pode fazer outra atividade nominada, não pode dar aula ou acumular cargo nesse momento do ATPL, principalmente os professores da carreira nova, tá? Da carreira nova. Então, ainda vai sair uma legislação sobre esse detalhe de poder cumprir em alguns momentos aquele horário que era do APD, que agora é a TPL, né, que é a hora de trabalho pedagógica de livre escolha, poderá ter momentos que os professores terão que ir na escola, mas não saiu nenhuma legislação específica. Vai sair uma legislação específica nesse sentido ainda. Então, aqui na lei está falando para o professor evitar de exercer outra atividade nominada nesse momento do ATPL. Tá? Ainda vai ser uma legislação específica sobre isso. A hora de trabalho continua sendo 60 minutos. Então, o professor da carreira nova pode pegar 32 aulas que valem por 40 horas, ou 25 horas dá 20 aulas. Né? Então, é nessa ideia aí. A hora de trabalho continua sendo 60 minutos. Perdão. A lei está falando bem que fica assegurado ao professor de ensino fundamental e médio no mínimo 15 minutos consecutivos de descanso por período letivo, certo? Então, os 15 minutos de cada período o professor terá direito, tá? Terá direito a esses 15 minutos de descanso, tanto no período da manhã, como da tarde, como da noite. Tem escola que é 15 minutos, tem escola que é 20, aí depende da escola que o professor está lecionando, ok? Então, acabou as APDs, mas existe a possibilidade dos professores ser chamados em alguns momentos na escola. Ainda não são uma legislação específica sobre isso. Quando sair, eu comento aqui no canal com vocês. Agora, eu vou pular uma parte aqui da lei. Vou só falar sobre as partes principais da lei. Aqui, ó, item G. Essa parte aqui fala para professores que são da escola PEI. Então, eu até coloquei aqui PEI, que é só para os professores da escola PEI, tá? Essa é a parte da nova lei aqui, 1396. Então, o artigo G e H é para os professores da escola período integral, tá? Projeto escola período integral, tá? O PEI, projeto escola integral. Então, para os docentes, atividades do modelo pedagógico do programa ensino integral, PEI, previstas em regulamento, dentre as quais, preferencialmente a de tutoria com os alunos e a de tutoria com os professores, quando se tratar de programa de formação continuada da Secretaria de Educação. Então, os professores do PEI, nessa lei está bem especificado que eles têm que fazer o processo de tutoria, tanto com alunos como professores. No artigo 62, também referente ao PEI, está falando assim:
A concessão e a cessação da gratificação de dedicação exclusiva, GDE, dar-se-ão conforme a argumentação da Secretaria de Educação. No momento, essa gratificação está no valor fixo de R$2.000. Então, aqui nesse artigo 62, o que pode acontecer? O Estado vai escolher o valor que ele vai pagar. Ele pode pagar mais que R$2.000 ou menos, dependendo aí da argumentação da Secretaria de Educação. No momento, o valor fixo é R$2.000 para o professor cumprir aí, de ter dedicação exclusiva, ele ganha esse valor a mais além do salário. Tá? E aí é descontado os impostos, tudo, né, do valor bruto. Então, aqui nesse artigo diz muito bem que a Secretaria de Educação pode mudar esse valor, conforme a argumentação da própria Secretaria. Certo? Aqui é o artigo está falando bem claramente isso. Bom, agora aqui na lei, o artigo 69 fala sobre a questão da falta aula, tá? E da falta dia. Bom, o professor tem o direito da falta médica, situações em que o professor não é descontado o salário. A falta médica do dia, tá? E os professores com com a carga integral, a carga de 32 aulas integral, tanto a carreira nova como a antiga, tem direito à falta parcial médica. São 2 faltas, se não me engano, por mês. Né? Isso não vale para todos os professores. Agora, para todos os professores, a falta do dia não é descontado, porém não voltou às abonadas. Mesmo depois da argumentação dessa nova lei, não existem as abonadas. Então o professor não tem as abonadas de antigamente, né? Que eram 6 abonadas no ano, 6 ou 7. E não tem esse direito. Não voltou os abonados, infelizmente, pessoal, não voltou. Tá? Bom, então eu vou ler o artigo aqui que fala sobre a questão do desconto da falta dia. Quando o professor justifica, ou da falta é justificado ou justificado. Ou o professor justifica, é justificado. Injustificado quando ele não justifica e falta. Certo? Então o artigo 69 fala bem sobre essa questão aí das ausências, da falta dia, e depois eu vou comentar da falta aula, que é a volta da falta aula. Certo, pessoal? Então o artigo 69, o desconto refere-se às ausências ao serviço dos integrantes do quadro de magistério. Observar as seguintes regras. Quando a ausência for integral, será consignado como falta dia e implicará desconto financeiro à razão de 1/28 do valor da restituição pecuniária mensal. O que significa isso? Antes era descontado 1/30 do dia. O professor trabalhava 30 dias, era descontado um dia dos 30 dias de pagamento. Agora, com essa nova lei, não. O desconto é maior. Por exemplo, vou ter que pôr a calculadora aqui para fazer uns cálculos com vocês, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o professor tem vale aqui, no caso, vale eu vou pôr a calculadora para cá. Desculpem, eu vou pôr a câmera para fazer o cálculo com vocês. Vale aí, no caso, o valor bruto do salário do professor. Então, o professor que tem um salário bruto de R$5.300, descontava-se um dia de salário dividido por 30, dava R$176. Agora, com essa nova lei, não. O desconto é maior. Vai 1/28, quer dizer, vai descontar o valor por 21. Então, 5.300 dividido por 21 dá 252. Veja que o desconto é maior, porque implica em 1/28 do salário bruto do professor. Então, cada dia que o professor falta dia, é descontado R$252. Isso quando o professor tem um salário bruto de 5.300. Se ele tem, por exemplo, salário de 3.000 bruto, tem menos aulas, então vai dividir 3.000 por 21. Vai dar R$142,85 aproximadamente. Então, é de acordo com o salário bruto do professor. Então, vai descontar um dia, vai dividir por 30, vai dividir por 21. É o que diz bem claramente aqui nessa lei. Então, essa lei tem esse detalhe. Volta a falta a aula, porém, o professor tem um desconto maior quando falta o dia inteiro, sem ser atestado médico. Certo, pessoal? Então, 1/28. Tem esse detalhe importante aí. Aí, aqui está falando sobre a falta aula. Desculpem, pessoal. Sobre a falta aula. Quando a ausência for parcial, o desconto será proporcional à quantidade das aulas ou horas impactadas. Tá? Eu estou lendo do jeito que está na lei, tá? Na lei da volta à falta aula e o fim das APDs. Então, está falando aqui que será descontado proporcionalmente à quantidade das aulas ou horas impactadas. Mas não fala se o desconto é referente às aulas do mês ou às aulas do dia.
isso ainda ficou indefinido aqui na nova lei. Acredito que vai sair uma argumentação como será feito esse desconto parcial. Bom, isso é um boato. Estão falando que seria a mesma ideia quando tinha a falta parcial abonada. Ia descontando o professor que tinha carga máxima, era 7 aulas, mas não tem uma argumentação definida sobre isso. Aí, no caso, 7 aulas, aí tinha que completar 7 aulas no mês para descontar, no caso, aí um dia inteiro. Mas não tem uma argumentação nesse sentido. Pode haver mudanças, tá? O que voltou é a falta aula, mas como é feito o desconto não está bem esclarecido aqui na lei. Então fala assim, ó, o desconto de que trata o caput desse artigo produzirá os efeitos do mês de sua ocorrência, não se admitindo o compro de qualquer modalidade de saldo nos meses subsequentes. Bom, o que quer dizer isso? Que o professor não vai poder, por exemplo, eu vou faltar uma parte das minhas faltas aulas nesse mês e completa no outro mês. Não, tem que completar no mesmo mês. Então vai ser descontado no mesmo mês. Se o professor faltou uma ou duas aulas naquele mês, no outro mês é descontado essas duas aulas no mesmo mês. É isso que está falando aqui. Agora, como vai ser o desconto, isso ainda não ficou bem esclarecido aqui na lei. Tá? Então é isso. Então, o professor que vai ter que fazer, se ele fez uma falta aula, vai descontar uma falta aula lá do mês dele. Por exemplo, faltou um dia, desculpe, faltou uma falta aula no mês de março. Então vai descontar no outro mês essa falta aula. Aí no mês de abril vai descontar, ele fez 3 faltas aulas. Então vai descontar as 3 faltas aulas no mês de abril. Isso é o que está bem claro aqui na lei, tá? Isso está bem claro aqui no comentário da lei. Sobre o parágrafo único aqui que eu comentei com vocês agora. Certo? Ok. Bom, aqui está comentando sobre a questão da atribuição de aula. Tá? Então, acabou as APDs, voltou a falta aula, porém não está esclarecido de como será descontada essa falta aula. A falta dia é 1/28 do salário do professor bruto, certo? Isso está bem esclarecido. Aqui no artigo 45 está falando sobre a jornada de aula do professor. Então está falando assim, a Secretaria da Educação realizará a distribuição de classes ou aulas aos docentes, observando critérios objetivos e considerando a jornada ampliada. Participação em informações, assiduidade e a fixação do docente em uma única escola, sem prejuízo de outros critérios fixados em regulamento pelo secretário da Educação, como tempo de serviço do servidor em caso de empate. Bom, o que está dizendo aqui? Que se o professor, vamos supor que ele tem 20 aulas numa escola, e ele consegue, tem aula numa outra escola que tem 36 aulas para ele, ou 32 aulas. Ele pode mudar e ir para a jornada ampliada. Ou seja, está tendo a prioridade de o professor ficar na mesma escola, não em 2 escolas. Na atribuição, às vezes o professor pega 1, 2, 3 escolas. Então a secretaria está dando a preferência para o professor, se tiver da matéria dele, por exemplo, ele está com 20 aulas de geografia. Então tem 32 aulas de geografia em outra escola. Então a Secretaria de Educação está dando a preferência para esse professor ir para outra escola e ficar numa mesma escola, mesmo sendo ensino regular, tá? Então está tendo essa preferência. Aí no caso, se o servidor tiver o mesmo a pontuação da prova e mesmo tempo de serviço, aí o mesmo tempo, o mesmo valor de prova vai considerar o tempo de serviço do servidor. Vamos supor, o servidor tirou 8,5 da prova, o outro também. Daí vai considerar o tempo de quem tem mais tempo de serviço, desse caso, do empate. Certo, pessoal? Então, a secretaria ainda dá prioridade para o professor ficar em uma escola apenas, tá? Aqui no artigo 45 está bem claro esse detalhe, certo? Ok? Aqui nessa lei também comenta sobre a questão da avaliação do supervisor e do diretor. Tá aqui, ó. O diretor de escola, o diretor escolar, o supervisor de ensino e o supervisor educacional serão submetidos à avaliação de desempenho para aferição das competências, habilidades e cumprimento das metas de qualidade e indicadores, conforme diretrizes definidas pelo secretário de Educação. Bom, essa é a bomba dessa lei, né, pessoal? Essa é a bomba dessa lei. Que está sendo avaliado o supervisor e o diretor. E, indiretamente, essa avaliação vai vir no professor. Inclusive, eles estão encomendando os professores fazerem as evidências de suas aulas para provar o que ele está fazendo nas aulas, porque será cobrado essas evidências depois pelo supervisor e pelos superiores ao supervisor, correto? Devido a essa avaliação.
tem uma cláusula, tem já uma regulamentação sobre como vai ser avaliado o supervisor e como vai ser avaliado o diretor. Já existe uma cláusula nesse sentido, tá? Já tem uma cláusula certinha. Mas essa é as entrelinhas da lei, né? A lei tem a sua parte boa, as suas partes boas, porém tem essa parte aí que é complicada para os profissionais da educação. Principalmente o diretor, o supervisor, né? Que são os cargos superiores. Correto? Eu tenho esse detalhe aí que é bem complicado. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Então, a novidade dessa lei é a volta da falta-aula, mas não está esclarecido como será o desconto. E se o professor faltar o dia inteiro sem atestado médico, será descontado 1,20 avos do seu serviço, e não mais 1,30 avos. Você viu como dá uma diferença aí no valor do desconto. Ok? Então essa é a novidade da lei. A lei é o número 1300 e... Deixa eu pôr aqui no começo. Desculpem aqui. 1396. Bom, pessoal, fico por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.